Irmãos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34 e 35. Os Atos do início da igreja, Atos dos Apóstolos 10, 34 e 35. Diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Oremos. Deus, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos reunidos nessa noite, desde o início desse culto, Senhor, desde a primeira oração, os momentos dos louvores, a palavra oficial, os recados, Senhor, a saudação, os louvores, a oferta, tudo, Senhor, desde o início estamos aqui no Teu nome. E o Senhor disse que aonde houvesse 2 ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor estaria no meio. Oh, quão gloriosa é essa promessa Tua, Senhor. Nós podemos ter a certeza que nós estamos aqui reunidos no Teu nome e que o Senhor se encontra aqui em espírito para abençoar a vida dessa pessoa que aqui se encontra. E de repente, meu Deus, essa pessoa que chegou sem uma esperança ou até pensando em desistir, Senhor, eu apresento a Ti a vida dessa pessoa, o coração dela, o íntimo dela, que através da Tua palavra, meu Pai, o Senhor possa restaurar a comunhão desse filho, dessa filha contigo, Senhor, e ela sairá daqui, meu Pai, radiante na fé, com um olhar especial para o campo missionário. Pai, abençoa essa ministração, essa palavra, que o meu achismo fique de lado, e que o Senhor possa falar conosco, com a Tua noiva, com a Tua igreja. Então somente o Teu nome seja glorificado. E se você crê, meu irmão, diga amém. E graças a Deus, podemos assentar. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, aqui se faz presente, eu louvo ao meu Deus pela oportunidade que eu tenho de poder trazer uma mensagem ao seu coração. Agradeço a Deus, porque Ele, tão somente Ele, sabe do que eu estou falando, do quanto eu me sinto pequeno, tamanha a responsabilidade que é poder chegar aqui e falar de Jesus. No altar, que é um local santo, local onde é liberado a palavra de Deus. Então eu louvo ao meu Senhor pelo que Ele fez na minha vida. Eu já contei isso aqui em outra vez, acho que foi em dezembro que eu estive aqui, que Jesus Cristo me libertou das drogas, e hoje eu poder estar aqui falando de Jesus, não há palavras que eu possa expressar ao meu Deus que possa comparar com o que Ele fez por mim, ou o que Ele fez por mim. Louvo também a presidência da nossa igreja, na pessoa do pastor Álvaro, pastor Gerson, pastor Eurípides, que tem nos confiado, tem permitido, a Secretaria de Missões, pastor Alex também, tem confiado em nós. Louvo a Deus. Agradeço também ao pastor dessa igreja, pastor Silvano, mais uma vez, pelo carinho, e também os agentes de missões, pastor Getúlio, né? E o diácono Edson, e os demais obreiros dessa igreja, que sempre nos recebem muito bem, e os irmãos. Obrigado a todos, de coração, e também a minha esposa Poliana, que tem me acompanhado, quer seja no culto, no domingo, quer seja numa vigília, aonde eu estou para ministrar, para evangelizar, ela está junto. Eu louvo ao meu Senhor. Irmãos, culto alusivo a missões. Culto alusivo a missões. Estava aqui sentado observando a igreja no decorrer do culto. Nós temos que ter a ideia ou a percepção de algo tremendo que temos nas mãos, que é a nossa salvação. Faça uma reflexão na sua vida. Onde você estaria se não fosse o sangue de Jesus? Nesse instante, num domingo como esse, às 7h25 da noite, onde você estaria? Lembra quando você entregou sua vida para Jesus? Até naquele momento, como você vivia? De repente você fala assim: não, mas eu cresci na igreja. Tudo bem, mas
em dado momento da sua vida, você esteve apagado, sem esperança, o sentimento de depressão ou de angústia estava dominando o seu coração, o seu íntimo. E você se encontrou, ou melhor, aquele que foi pendurado no madeiro te encontrou e te deu esperança. Então você tem nas mãos a sua salvação. Você tem algo tremendo. E no culto de missões não tem como não falar isso. Que você não pode reter, ou, em comparada com aquela parábola dos talentos, você recebeu o talento do Senhor e escondeu. Nós temos que multiplicar esse talento, irmãos. Você senta nesse banco, nós sentamos no banco para ouvir, porque eu também sou membro da igreja, faço parte do corpo de Cristo. Eu sento no banco para ouvir. Eu tenho que chegar da porta da igreja para fora e colocar em prática. Irmãos, uma igreja, você quer ter a noção que é uma igreja morta? É uma igreja que não se importa em falar de Jesus. E como o irmão Edson, o pastor Getúlio, não lembro quem foi que falou que agora há pouco, que Deus tem abençoado, foi o pastor Getúlio, Deus tem abençoado a nossa igreja, porque é uma igreja missionária que se importa com missões. Eu acho que foi o irmão Edson que citou o curso Caã. Você quer ver um curso que vai abrir a sua mente para o campo missionário, o curso Caã. Ano passado, eu tive o privilégio de fazer esse curso. A minha esposa esse ano vai fazer. Ano passado eu fiz o curso, ela não pôde fazer por conta de horários, etc. Mas esse ano ela vai fazer. E ano passado eu fiz o curso, nós fizemos uma viagem missionária para o estado do Piauí. E fomos lá numa cidade chamada Antônio Almeida. Ficamos lá 3 dias evangelizando. Olha, irmãos, que glorioso é poder estar em outro local. E eu posso até dizer que como se fosse uma outra nação. Como o irmão bem disse aqui, na hora dos recados, está dentro do Brasil, mas em outro estado é tudo diferente. Eu posso falar isso, que eu vim de outro estado, sou natural do estado do Pará, capital Belém. Tudo muito diferente. Quando eu cheguei aqui, esse ano completa 10 anos, com 2 meses que eu estava em Minas Gerais, na capital Belo Horizonte, eu decidi voltar. Mas o Senhor foi bondoso, me apresentou minha esposa, mineira, me segurou aqui, fiquei enraizado em Minas Gerais. Não consegui retornar. É muito difícil você se adequar a costume diferente, a culinária diferente. Então, ano passado nós estivemos ali no Piauí, durante 3 dias, o curso Caã, nós fomos, eu acho que, em torno de mais 60, 80 pessoas, mais ou menos, fomos em 2 ônibus, evangelizando, nos deparamos com dificuldade, como o irmão bem colocou, pessoas idólatras. Você quer ver também lá na minha região, no Pará, é a cidade, Belém, onde começou a nossa igreja, há 112 anos atrás, mas pensa numa cidade idólatra. Belém, ela é a cidade que tem a 2ª maior festa católica do mundo. Ela só pede para uma festa, pastor, lá no Vaticano. Lá em Belém tem uma festa chamada Círio de Nazaré. Quem aqui já ouviu falar do Círio de Nazaré? Poucos conhecem. Aqui para essa região do país, pastor, os católicos comemoram a Aparecida. Lá em Belém, nesse mesmo período, no 2º domingo de outubro, é o Círio de Nazaré. É mais de 2 milhões de pessoas nas ruas, atrás da imagem lá que eles acreditam. Não estou criticando, mas eu estou lhe mostrando o que acontece e falando de fatos. E esse culto de missões, como o pastor pediu oração pelos missionários, irmãos, você, eu, pouco evangelizamos, pouco falamos de Jesus, falamos em missões, falamos de evangelização e etc., mas pouco falamos. E o missionário que se dispõe a ir, a estar lá do outro lado do mundo, em outro estado, é igual eu, nesse dia que nós fomos no Piauí, ficamos lá 3 dias, mas chega uma hora que vai cansando, a gente quer voltar. O missionário muitas das vezes não tem essa opção. O pastor Anderson esses dias estava falando para nós, que está em Portugal, que ele estava ali ansioso para ir para Portugal. Quando chegou lá, com 2 dias ele queria voltar. E estava com a passagem da volta no bolso. E ele ali falou, eu vou voltar, mas ele, constrangido pelo Espírito Santo, pegou e tacou fogo na passagem e ficou. Muitas das vezes o missionário não tem essa opção que nós temos. Você sai para evangelizar aqui, você vai aqui nessa praça, você encontra ali com um alcoólatra, com uma pessoa que está sentada no banco, você fala de Jesus 1, 2, 3 horas, você pega e vai para sua casa. O missionário muitas das vezes não tem essa opção. E em cima desse texto que nós lemos, desses 2 versos,
Agora você vai lá no capítulo 10, no verso 1, a partir de lá que nós vamos ler. Você vê que Pedro aqui ele fala que para o Senhor não há acepção de pessoas. Eu estou fazendo a faculdade de teologia lá na sede, e esses dias me deparei com um estudo na matéria de missiologia muito interessante. Fala sobre um campo não semeado. Que campo é esse? Outras religiões. Às vezes você vê uma pessoa da religião A, B, ou C, ou D. Você não se importa ou fica constrangido em falar do Jesus verdadeiro. Daquele Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Porque às vezes eles creem num Jesus paralelo, num Jesus do Paraguai, num Jesus superficial, ou eles creem apenas que Jesus foi um profetinha qualquer, um ser humano qualquer. E você vê aquela pessoa revestida naquela tal religião, e você parece que não encontra munição para poder falar de Jesus para ela. Sabe o que é isso? Muitas das vezes é falta de ler a Bíblia, é falta de ler a palavra de Deus, porque uma vez que eu leio a palavra de Deus, eu tenho argumento para falar de Jesus, porque o Espírito Santo, ele me usa como palavra de persuasão. Às vezes você evangeliza, às vezes você fala, a pessoa não demonstra que está aceitando, mas a semente está sendo semeada no coração daquela pessoa, como aconteceu com você, como aconteceu comigo, com cada um de nós. Livro dos Atos, agora o capítulo 10, diz assim, no verso 1: E havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Cornélio, ele era romano, ele era um sargento das tropas romanas. Uma centúria era 100 homens, mas normalmente ali ficava na faixa entre 40 até 90 homens, mais ou menos, à disposição, às ordens do sargento daquela centúria. E Cornélio, ele era um homem importante. Ele era um homem importante dentro do exército romano. Versículo 2: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Eu estava lendo isso aqui, meus irmãos. Eu achei interessante que Cornélio, ele era um romano, ele não era um homem circuncidado, ou seja, ele não vivia da prática da religião judaica, mas ele começou a ouvir falar desse Jesus, com certeza, porque senão ele não era temente ao Deus de Israel. Ele começou a ouvir falar dos milagres, do feito de Jesus. Eu tenho certeza que o acontecido do dia em que Jesus falou, está consumado, e o véu se rasgou de alto a baixo, e tremeu a terra, e se escureceu os céus, e os soldados que ali estavam presenciaram tal fato, e isso se espalhou, pastor Silvano, entre os outros soldados, entre o povo. Eu tenho certeza que vestígios desses boatos chegaram até Cornélio. E aqui fala que Cornélio, ele era um homem piedoso e temente a Deus. São duas coisas que não conseguem ser desvinculadas. Uma pessoa que tem temor de Deus, igreja, é impossível ela não ter piedade das demais, não ser uma pessoa piedosa. Uma pessoa que tem temor do Senhor, uma pessoa que teme a esse Deus, ela consegue se compadecer da dor do próximo, consegue se compadecer da dor daquela pessoa que não tem um recurso, está passando por uma situação difícil, e você consegue lá, ainda que você não consiga ajudar financeiramente, mas você se importa em dobrar o joelho, ó Senhor, abençoa aquela pessoa. Cornélio, ele era romano, ele não tinha ligação ou raízes judaicas, mas eu tenho certeza que ele ouviu falar do Messias, ele ouviu falar do Deus de Israel, dos seus feitos, que ele ressurgiu, ainda que o Caifás ali, toda a parte judaica tentou abafar o caso, tentou dizer que roubaram foi o corpo, é por isso que estavam propagando a ressurreição desse Cristo, mas ele temia a Deus, ele acreditava que esse Cristo ressuscitou, e é por isso que aqui no verso 2 fala que ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Olha que interessante, toda a sua casa.
A pessoa que ela tem temor de Deus, ainda que com o tempo, ainda que demore, ainda que pareça que não está acontecendo a transformação, mas os seus familiares veem em você que você é uma pessoa temente a Deus, quando você dobra o joelho para orar antes de dormir, quando você consagra seu alimento a Deus, quando em tudo você coloca Deus à frente. A casa de Cornélio observava isso. Então, ela, juntamente com ele, era uma casa temente a Deus. E detalhe, não era só temor de palavras, ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Eu estava lendo um estudo que fala que, ainda que Cornélio fizesse tudo isso, ele não era salvo. Esse estudo tentava mostrar um Cornélio fingido, que eu não criei nesse estudo. Sabe por que eu não criei? Porque a partir do versículo 3 você vai entender. Diz assim: e esse, quase a hora 9 do dia, ou seja, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Por que eu não criei nesse estudo que tentava apontar ou moldar um Cornélio fingido? Porque as orações dele chegaram a Deus e isso trouxe uma resposta de Deus para a vida dele. Você pode glorificar a Deus por essa mensagem, igreja? Se Cornélio fosse fingido, ele fosse um falso, eu tenho certeza que ele não teria resposta de Deus. Você quer ter êxito na sua vida espiritual? Você quer ter êxito no seu ministério? Você quer ter êxito em falar de Jesus e ver surtir efeito, ainda que com o tempo prolongado? Seja sincero com Deus nas suas orações, nas suas petições. Tenha dentro de si, de fato, um interesse, um desejo ardente de falar de Jesus para as pessoas. De falar daquele que mudou a sua vida. Vou ler novamente o versículo de número 5. Agora, pois, versículo 4, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações, Cornélio, igreja de Saron, e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O que isso me leva a pensar? Oração é a prática da fala com Deus, e a esmola é a prática das obras. Não basta eu apenas orar, eu tenho que praticar também. Falei aqui na outra vez que eu estive no mês de dezembro, missionário não é apenas aquele que está lá no campo missionário, lá na Alemanha, como foi citado aqui no caso do pastor César, pastor Francisco no Nordeste, no Ceará. Eu também aqui de Uberlândia, porque ele sendo missionário lá, eu também sou aqui. Ele teve um chamado específico para ir, mas eu aqui tenho essa responsabilidade de falar de Jesus. Você tem essa responsabilidade. Você tem que se importar em falar de Jesus para as pessoas, meu irmão, minha irmã. Porque você recebeu algo tremendo na sua vida, você não pode reter para você. Você tem que levar para as pessoas. Você vê que o que chegou diante de Deus, o anjo fala para Cornélio, foi as orações e a esmola prática. As obras são sim contadas diante de Deus. O talento não pode ser enterrado. Versículo 5. Agora, pois, o anjo falando para Cornélio ainda, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Olha só, a pessoa que não está buscando em Deus, quando ela tem temor de Deus, o Espírito Santo vem e fala. Ele dá a direção. Olha, Cornélio, pega esses homens aí, já que você é um homem influente, vai lá, manda alguns lá em Jope, manda trazer Simão aqui, ó, que ele, meu servo, meu filho, que está na minha obra, ele vai te falar o que você deve fazer. Isso só me leva a entender que Cornélio, ele era uma nova pessoa na fé cristã. Ele estava buscando em Deus há pouco tempo, ele estava aprendendo, engatinhando. Ele precisava ouvir acerca mais profundamente de Jesus. Bem como você e eu. Nós um dia aceitamos, um dia nos alimentávamos apenas com leite.
Pouquinha coisa, olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. O tempo vai passando, eu tenho que ir me aprofundando mais na palavra de Deus, aprendendo mais, para poder pegar esse alimento e levar para as pessoas que estão chegando até a presença de Deus. De repente você tem se limitado. De repente você tem estado satisfeito demais. Vim para a igreja, oh glória a Deus, você está aqui no culto, oh aleluia, está dizendo, deu oferta, tchau e bênção. Não, meu irmão. Você tem que se alimentar no Senhor para poder dar para as pessoas que estão chegando até a presença de Deus, ou aquelas que estão sedentas e famintas lá fora, que são muitas. Às vezes, você pensa assim, não, o Brasil é um grande, uma potência, um grande campo missionário. Sim, é. Mas tem, e por causa desse pensamento, a gente se esquece que tem pessoas do nosso lado que não conhecem Jesus. Esses dias, inclusive o Marco Antônio, amigo meu, eu pratico um esporte agora bem pouco, chama Airsoft. Eu falei estava conversando com um amigo lá, eu falei assim para ele, olha, que o Deus de Israel te abençoe. Ele assustou, me olhou e falou assim, Deus de Israel? Como assim Deus de Israel? Então Deus de Israel não é o nosso Deus? E eu fiquei surpreso com esse questionamento dele. Aí eu fui explicar, eu falei, não, o Deus de Israel é o nosso Deus. A Bíblia fala que nós fomos enxertados na oliveira que é Jesus, em Israel, através de Jesus, fomos enxertados. Nós somos gentios. Eu fui explicar para ele. Eu fiquei surpreso dele não saber o básico, o mínimo, que o Deus de Israel é o Deus das nações, que é o Pai de Jesus, que Jesus é Ele, que o Espírito Santo. Fiquei surpreso, aí eu fui explicar para ele. E assim tem milhões de pessoas ao seu redor no dia a dia, na sua casa, seu vizinho, aquela pessoa que trabalha com você. Você pensa que ela conhece Jesus, nem que seja por informação. Muitas vezes não conhece. Não tem o básico da informação. Não tem o mínimo de informação quem é Cristo. E a Bíblia deles é você. A Bíblia deles é você. Eles leem em você. Eles me leem. Ele lê em nós, irmãos. Nós somos a Bíblia deles. E qual tem sido o livro da Bíblia que você tem apresentado a ele? A ela. E retirando, versículo 7. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles o seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, ou seja, quase perto de meio-dia, o apóstolo Pedro subiu lá no terraço para orar. Ele estava lá na casa de Simão Curtidor. Olha como Deus trabalha com projetos. Quando Cornélio estava orando, segredo. Quer ver Deus falar contigo? Ora, meu irmão. Você quer ser sensível à voz de Deus? Leia a Bíblia. Deus não vai falar contigo se você não lê a Bíblia. Deus não vai falar contigo se você não ora. Deus não é mágico. Ele não vai jogar um pó de pirlim-pim-pim na tua vida e vai acontecer maravilhas, não. É necessário haver uma ação da sua parte. Ele fala assim no livro de Zacarias, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Ou seja, venha até mim, que aí sim, depois que você vem até mim, você esboça a sua fé, eu vou até você e falo contigo, te dou instrução, e guio os seus passos, a sua vida. Então, Cornélio orou, e agora Pedro também vai orar. Olha o projeto, para que Deus possa falar, para que Deus possa trabalhar. Versículo de número 10. E tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ou seja, Pedro teve uma visão ali, porque ele estava em espírito de oração. Olha o que Pedro viu, versículo 11. E viu o céu aberto, do qual descia um vaso, como que se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Olha Pedro bancando religioso.
Olha Pedro ainda revestido e adepto à religião judaica. Porque aqui no Evangelho de Mateus 15, Mateus 15, o Senhor Jesus, obrigado, meu irmão, 15, 10, Jesus fala assim, ó, chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca, e isso é o que contamina o homem. Jesus já tinha ensinado isso lá atrás, meu irmão, mas Pedro não estava lembrando desse ensinamento. Então Pedro fala, não Senhor, de modo nenhum, porque nunca comi coisa alguma impura, imunda. E segunda vez ele disse a voz, no versículo 15, não faças tu, Pedro, comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando, ou seja, pensando o que seria aquela visão que ele recebeu, que só recebeu porque estava orando, e você só vai receber de Deus enquanto você tiver espírito de oração, se preocupando em ter contato com Ele, para que você receba dele e consiga levar Jesus para as pessoas lá fora. Porque entenda, se você quiser evangelizar na força do seu braço, vai te faltar argumento quando você se lhe deparar com uma pessoa eloquente, de boa fala, que tem bons argumentos, e questionar o teu Jesus. Quando você se deparar com essa pessoa vai faltar argumento na sua boca. Mas quando você busca comunhão, quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você busca esse contato com Cristo, ainda que venham retrucar o que você está falando sobre Jesus, e preste atenção, e ainda que você não seja uma pessoa tão instruída na palavra de Deus, mas você fala com persuasão, você fala para ele e para ela, olha, Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. E essa palavra, ela fica plantada no coração daquela pessoa. Porque você fala em contato com Jesus, não é palavra da boca para fora. Versículo 17. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E, pensando Pedro naquela visão, olha quem falou. Quem que foi que disse? Disse-lhe o Espírito. Volto a falar isso para você, meu irmão, minha irmã. Quando você está buscando contato com o Senhor, Ele fala contigo. O sobrenatural de Deus se revela na sua vida. Quando você está buscando. Não quando você é um mero frequentador de uma igreja. Não se limite a isso, meu irmão. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te montar de acordo com a vontade dEle. E não importa se você tem de 12 até 90 anos de idade. O Espírito Santo, Ele nos capacita a servi-lo, meu irmão. Eu não tinha condição alguma de estar aqui. Volto a falar isso. Eu falo com sinceridade. O Senhor é testemunha. Mas eu busco isso nele e Ele me capacita. Eu tenho certeza que o que eu falo vem direto no trono dele, vai direto no seu coração e constrange você e te desperta a importância de falar de Jesus. E pensando, versículo 19, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo, aleluia, eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, isso é Deus falando com ele. Desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha Pedro, tem 3 homens aí nessa porta aí. Desce, vai com eles, não duvida, porque eu os enviei. Eu que estou nesse negócio. Quando você vai evangelizar, seja sensível à voz de Deus. Fala, vai meu filho, vai minha filha, eu te envio, não duvide, não tenha medo. Não tenha medo às afrontas do diabo. Você vai se deparar com pessoas que vão rejeitar a minha palavra. Seja firme no seu propósito. Fale com convicção. Fale do meu amor. Fala do que eu batizo com o Espírito Santo. Fala que eu salvo. Fala que eu morri, mas que eu ressuscitei. Fale, abra a boca e eu te encherei. É o que o Senhor fala para você nessa noite, igreja.
Versículo 21. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, Cornélio disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem importante na nossa terra, Pedro, sargentão, grandão, homem justo e temente a Deus. Olha o perfil. A gente sempre é taxado de alguma coisa. O crente é taxado de louco. Glória a Deus, porque a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Mas as pessoas te observam do que estão taxando você. Cornélio, ainda que com pouca instrução acerca de Jesus, mas os seus servos sabiam que ele era um homem temente a Deus. Homem justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho. Olha só, romanos, servos de Cornélio, testemunhando para Pedro acerca de Cornélio. Homem temente a Deus que tem, Pedro, bom testemunho. O missionário tem que ser assim. Nós temos que ser assim. Nós temos que ter bom testemunho, irmãos. As pessoas têm que, no mínimo, ver algo de diferente em nós. De toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras, Pedro. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope. Pedro pegou mais os obreiros. Vamos lá então, vamos trabalhar. Eis-me aqui, não é eis-me aqui? Então eis-me aqui, pronto, vamos. Vamos evangelizar, igreja. Pastor Silvano fala com você, vamos evangelizar? Vamos. Vamos fazer uma pamonhada para levantar recursos, para melhorar a casa do Senhor, para dar mais conforto para os irmãos, para pessoas que vão chegar aqui. Vamos, pastor, eis-me aqui. Não é para o homem, não é para o pastor Silvano, não. É para Jesus Cristo, aquele que morreu por você. O seu trabalho no Senhor não é vão. E Jesus fala, eu acho que é João 12, 24, aquele que me serviu, o Pai, o honrará. Não é o pastor Silvano que vai te honrar. Não é a denominação Assembleia de Deus, missão aos povos, não é o pastor Álvaro. Jesus fala, aquele que me servir, o Pai o honrará. Você crê nessa promessa, igreja? E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio, olha, irmãos, eu sei que muitos têm ou entendem essa passagem como Cornélio tentando adorar a Pedro. Pode ser, mas eu vejo algo a mais. Vamos ler. Versículo 24. No dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando. Eu fico pensando, Cornélio esperando ali, quanto tempo, quantas horas, quantos minutos, ali ansioso. De longe ele vê Pedro vindo, junto com seus soldados, e mais os obreiros lá de Jope. Tendo já, olha a pessoa que quer evangelizar. Olha a pessoa que usa de estratégia. Missionário. Tendo já convidado quem? Os seus parentes e amigos mais íntimos. Vou marcar um culto de ação de graças na minha casa. Essa é a oportunidade. Eu vou chamar aquele meu familiar, aquele meu amigo, que está vivendo aquela situação tão difícil. E olha, eu tenho certeza que Jesus vai usar o pregador, vai dar uma palavra para ele, para ela, e vai abençoar a vida daquela pessoa. Foi o que Cornélio fez, irmão. Você tem feito isso? Você está se importando em mostrar esse Jesus para os seus amigos, para os seus familiares? Versículo 25. E aconteceu o quê? Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, o qual, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Essa palavra adorou, ela tem já muitas mudanças desde a da escritura original, no grego, no hebraico.
Como eu falei para vocês, muito interpreta como ele fosse adorar a Pedro. Tudo bem, pode ser que sim, mas eu vejo algo a mais. Eu imagino, como eu falei para vocês, de tudo que ele ouviu falar de Cristo, desde o começo do ministério do Senhor Jesus. Aí, ele ouviu falar que esse Jesus ressuscitou e que os seus discípulos, perseguidos, chicoteados, cuspidos, maltratados, humilhados em praça pública, diante do Sinédrio, não negavam esse Cristo. E Cornélio pensava, olha, tem alguma coisa diferente com esses homens, porque nós perseguimos eles, nós maltratamos eles, e eles não amam esse Jesus. E quando ele viu Pedro, ele ficou tão alegre, tão feliz. Olha, você andou com Cristo. E cá, Pedro, ele errou, se prostrou diante de Pedro, mas a alegria era tamanha. A alegria era tamanha, aquela alegria de saber que aquele homem estava com Cristo, esteve com Cristo. Ele se prostrou aos pés de Pedro, adorou, errou, sim. Aí Pedro, muito sabiamente, muito sabiamente, porque o que tem de pregador no nosso meio, pastor Silvano, irmãos, recebendo para si louvores. Por exemplo, eu venho aqui trazer essa mensagem. Às vezes acontece, um ou outro fala, nossa, palavra boa, abençoada. Na hora, tem que ser instantâneo. Glória a Deus por tudo. Porque se eu receber esse elogio, esse louvor para mim, eu estou perdido. Eu estou perdido. Você quer estar perdido nas mãos de Deus? É você receber um louvor que é devido a Ele. Missionário, servo de Cristo, tem que render louvores a Ele. O próprio Jesus disse, citando o Salmo para Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você não é nada, não receba louvor não, meu irmão. Te elogiar, etc. Glória a Deus por isso. Não receba. Não é seu. A glória não é sua. Não é minha. E Pedro o levantou, dizendo, levanta-te que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Olha só, vai ter um culto nesse lugar. O tempo já é breve, falta 6 minutos para mim. Versículo 28, e disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aquela pessoa que está vindo na sua mente agora, ela não é incomum, ela não é uma pessoa comum, ela não é imunda. Ela é uma pessoa que é amada por Deus tanto quanto você. Não despreza aquela pessoa não, irmão. Irmã, não despreza aquela pessoa. Por isso, versículo 29, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até essa hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar. Ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te, Pedro, e bem fizeste em vir. Agora, pois, olha o detalhe, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir. Olha a sede daquele povo, irmãos. Ô igreja, cadê sua sede em ouvir a palavra de Deus? Ou sua sede apenas em ficar, expressar um louvor, ou participar de um conjunto, ou ser notado pelos homens? Você não está com sede não, igreja, de ouvir a palavra de Deus? Será que eu não estou com sede? No livro do profeta Amós, fala que naquele tempo irão errantes de mar a mar, com sede de ouvir a palavra de Deus, mas não vai ter mais palavras. E nós estamos tendo essa oportunidade essa noite. Estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquilo que em qualquer nação, aquele que
em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui Pedro começa a falar para aquele povo: olha, Jesus, ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo, começou a pregar e curar e libertar os oprimidos do diabo, assim como você e eu éramos. Aí versículo 39. E nós somos testemunhas. Olha, eu estive com ele, eu vi, ninguém me contou. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunha que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, ou seja, comunhão, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e mortos. A este, estou terminando, irmãos, em 2 minutos, a este dão testemunho todo. Olha só, olha o que Pedro estava falando para aqueles irmãos, olha o que Pedro estava falando. A este, falando de Jesus, dão testemunho todos os profetas, do maior ao menor, em questão de quantidade, do tamanho do livro, profeta maiores e profeta menores, todos eles dão testemunhos de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Versículo 44, olha o que diz o 44, irmãos. E, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Que você pode glorificar a Deus, igreja. Para Jesus, glorifica a Ele, igreja. Irmãos, nós estamos falando de um povo gentil, algo inédito até aquele momento. Gentios receberam o Espírito Santo. E eu acho linda, acho maravilhosa essa expressão, caiu o Espírito Santo sobre eles. Eu imagino aqueles gentios, sem entender aquela alegria, aquele gozo que vem de dentro e emana para fora. Que só quem é batizado com o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Versículo 45, e os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham visto Pedro, maravilharam-se do que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aquela pessoa lá, sim, ela vai receber o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Você pensa nela e parece impossível, parece que não tem jeito, é uma pessoa geniosa, uma pessoa enganadora, uma pessoa de coração duro. O Espírito Santo vai cair sobre ela. Você crê? Você crê, igreja? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Irmãos, depois você vai ler Atos 11, do 1 ao 18. Atos 11, do 1 ao 18. Pedro teve que se explicar para a igreja. Por que ele foi pregar para gentios? E como que o Espírito Santo desceu sobre os gentios? Ele foi contar o caso. Olha, eu estava lá orando, comunhão com meu Deus, e recebi uma visão. E eu fui, obedeci, eu fui lá. Assim você, quando você está orando, você recebe de Deus visão, direção. Cabe a você obedecer e ir lá, cumprir o chamado do Senhor. E Deus vai te usar. E através de você, que será um canal de bênção, a ponte do Senhor, o Espírito Santo vai alcançar aquela casa, lá naquela pessoa lá. E você sabe o que eu estou falando. E Jesus vai salvá-la. Amém? Agradeço a oportunidade.
Em nome de Jesus. Com a permissão do pastor, eu vou orar. Fique de pé. Só fica de pé quem quer ser usado pelo Espírito Santo e quer ter comunhão com Ele. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua noiva, Senhor, tua igreja, teu povo, a congregação Saron, pessoas sedentas da tua palavra. Pai, quão glorioso é saber que pessoas que não te conheciam, pessoas que não tinham contato contigo, elas ali sedentas em ouvir falar de ti, o Espírito do Senhor alcançou elas, assim como um dia aconteceu com nós. Pai, nós queremos estreitar a nossa comunhão contigo, ter contato com o Senhor, meu Pai, e te servir com integridade e inteireza de coração, ser usado como Pedro e ter a sede como Cornélio, Senhor. Então aqui eu apresento essa pessoa nessa noite, conta com ele, conta com ela, Senhor. Dê a essa pessoa estratégia, dê a essa pessoa a palavra para que ela possa falar, e o teu Espírito Santo possa, meu Deus, encontrar o pecador e convencê-lo do pecado. Pai, aqui está a tua casa, o teu povo, a tua noiva. Abençoa-os, Senhor. Que o Senhor possa contar conosco e nos usar de acordo com a tua santa e gloriosa vontade. E a igreja que concordância diga: agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória.